de buscar, beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Que nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. E quem já sentiu a dor de ser gravado em
sentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. É forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. Não, não, e nunca vai falhar, pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Teu amor não falha, não falha não. Tu fazes tudo coopera para o meu bem. Tu fazes que tudo coopera para o meu bem. Tu fazes que tudo coopera para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda.
sei que me amas. Teu amor não falha. Quantas vezes já orei, quantas vezes já busquei, quantas vezes eu clamei, ainda duvidei. E quantas vezes tive que perder pra lá na frente eu poder ganhar, e as lágrimas que eu derramei poder valorizar. Mas eu sei que eu tenho tanto a aprender, e o que eu tenho que fazer é confiar e descansar, pois tua promessa se cumprirá. Em minha vida basta acreditar, e eu sei que o Senhor fará em minha vida muito mais do que eu pensei e planejei. E eu sei, tua vontade é bem melhor, e não estou só, e cada dia eu terei um milagre pra contar. Quantas vezes já orei, quantas vezes já busquei, quantas vezes eu clamei, ainda duvidei. E quantas vezes tive que perder pra lá na frente eu poder ganhar, e as lágrimas que eu derramei poder valorizar. Mas eu sei que eu tenho tanto a aprender, e o que eu tenho que fazer é confiar e descansar, pois tua promessa se cumprirá. Em minha vida basta acreditar, e eu sei que o Senhor fará em minha vida muito mais do que eu pensei e planejei. E eu sei, tua vontade é bem melhor, e não estou só, e a cada dia eu terei. E eu sei que o Senhor fará em minha vida muito mais do que eu pensei e planejei. E eu sei, tua vontade é bem melhor, e não estou só, e a cada dia eu terei um milagre. dia eu terei um milagre.
Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. Então, você que está vindo pela primeira vez, levanta a tua mão, por favor, para te identificar, saber quem que é. Massa, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas, por favor, galera, para essa turma que está chegando agora. Eu vou pedir, por gentileza, para que você continue com o teu braço levantado, que alguém da equipe vai chegar até você aí já, para te entregar uma lembrancinha de boas-vindas, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse encontro, a esse movimento. E eu te convido a voltar aqui mais vezes e trazer mais 10 junto com você para conhecer esse movimento também, tá bom? Aí só reforçando, você que quer conhecer um pouco mais, né? As nossas redes sociais é @somos.sal. Lá a gente coloca alguns avisos, né? Não somente em relação ao Encontro Sal todas as segundas, mas também outros encontros que acontecem no decorrer da semana, tá bom? Mas antes de eu falar desses encontros que acontecem no decorrer da semana, eu quero pedir para vocês pegar a tua máscara. Deboche, é brincadeira, não precisa não, tá liberado. Quem que tá feliz, né, com essa liberação aí de uso de máscara e espaço? Isso é ótimo, né, galera? Maravilhoso. Mas a gente quer reforçar, né, para aqueles que não se sentem à vontade ainda, né, que têm comorbidades, idosos, pessoas que estão com algum sintoma, né, também gripal. A gente vai continuar disponibilizando as máscaras descartáveis, tá bom? Então, quem aí, né, que vai, Jenny, eu estou incomodada porque está muito cheio, mesmo está liberado, eu quero uma máscara. A nossa mesinha ali vai estar disponível também para a gente continuar distribuindo para quem quiser, tá beleza? Mas, ótimo, né? Show de bola a gente poder ter essa liberdade agora de, no espaço aberto, a gente poder ficar sem máscara, isso é muito bom. Falando um pouquinho dos encontros que acontecem no decorrer da semana, um deles é a sala de oração, também feito pela Juventude da Igreja Batista Central, toda quinta-feira, através de uma plataforma online, às 21 horas. Então, você que quer conhecer um pouquinho também, outra parte, né, da juventude, quer se envolver nesse movimento de oração, está aí o convite, quinta-feira, às 21 horas, através de uma plataforma online. E você pode ter esse acesso através da rede social do SAL, que é @somos.sal. Lá tem um Linktree que vai te direcionar para essa informação, tá bom? Um outro encontro, que acontece também da Juventude da Igreja Batista Central, é o Clubão Bíblico, que é aos sábados, de 15 em 15 dias. A galera que está com o braço levantado não desiste não, viu? Já a equipe chega até você. O Clubão Bíblico acontece aos sábados, de 15 em 15 dias. E a ideia é a juventude se reunir, a galera se reunir para estar estudando e entendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então, fica aí mais um convite para você. E, inclusive, neste sábado, vai rolar o Fé e Política, que é um momento de bate-papo, né? E que a galera também vai estar se reunindo na Unieducar, sábado às 19 horas, se eu não me engano. E na rede social do SAL também vai ter a divulgação, vai ter mais informação. Aí fica um convite para você também, que gosta também desse bate-papo relacionado à fé e política. Está aí também uma ótima oportunidade de você estar vivenciando esse movimento, esse momento com a gente, tá bom? E eu quero perguntar aqui, quem aqui gosta de abençoar? Adoro. Ixi, pouca gente gosta de abençoar. Levanta a mão aí, gente, quem gosta de abençoar. E abençoar de uma maneira... Eu vou fazer um convite para vocês, né? Para abençoar vidas de uma maneira muito fácil, muito prática e rápida, eu acredito. O movimento, né, Atos, né, que são jovens da Igreja Batista Central, a gente está fazendo uma ação que é para abençoar as mulheres do ICC, que é o Instituto de Câncer do Ceará. E essa ação é bem simples. O convite, né, a gente quer atingir uma meta de 500 cartas para estar levando para essas mulheres, né? Então, são cartas com palavras de incentivo, uma oração, né? Levando um conforto, não somente para as mulheres que vão lá para fazer o tratamento no Instituto do Câncer, mas também para os acompanhantes, para os próprios profissionais da saúde que está lá dentro também, vivenciando essa batalha. E a gente quer estender esse convite para vocês, galera, que está aqui toda segunda-feira participando com a gente do SAL, para estar fazendo essa cartinha, né? O desafio é bem simples, é você colocar no papel aquilo que você desejaria, né? Para pessoas que estão enfrentando esse momento, seja quem está acompanhando, seja quem está passando pela doença, seja quem está trabalhando na área. Palavras de conforto, ou uma oração, ou uma música que você vê, caraca, essa música eu tenho para mim como uma oração, eu vou escrever ela e vou mandar para alguém.
Então fica aí a oportunidade e o convite para você poder abençoar essas mulheres. E a gente só orienta, né, que no final da cartinha não precisa colocar teu nome, não precisa de identificação. A gente pede para colocar de uma filha ou um filho amado de Deus, né? Bem simples. Então, o D é para uma filha amada de Deus, né? Perdão, o D é de um filho ou uma filha amada de Deus para uma filha amada de Deus. A ideia é a gente abençoar mulheres do ICC e os profissionais também da saúde A intenção é essa, né? Abençoar essas pessoas. Então, a mesinha ali, a gente tem algumas folhas, né? Algumas canetas disponíveis. Então, quem quiser ir somar com a gente nesse momento, a campanha finaliza agora no próximo final de semana e a gente realmente tem esse objetivo de atingir as 500 cartas. Então, eu quero muito que vocês cheguem junto com a gente nesse abraço, né? Nesse reforço, para estar abençoando essas mulheres, tá bom? De uma forma simples, né? E que eu acredito que para elas vai fazer muita diferença, né? Para todos que receberem essa carta, tá bom? Fica aí o convite. Reforçando a nossa rede social, @somos.sal. Lá, qualquer dúvida que você tiver, a gente também está lá, né, na rede social, no direct. E tem a nossa mesinha ali também, caso você queira tirar alguma dúvida, tá bom? Obrigada, galera, pela atenção e espero poder contar com vocês nesse movimento, tá bom? Vamos de mais música. E além
sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Boa noite, galera. Eu me chamo Euriano. Fui convidado hoje para trazer uma palavra para vocês, falando sobre uma mulher da Bíblia. E diante de tantas mulheres que a gente tem na Bíblia, tem muitas mulheres notáveis, muitas mulheres de destaque. Mas tem duas mulheres que elas se destacam mais do que as outras, porque foram as duas únicas mulheres que tiveram um livro com seu nome. Então nós temos duas mulheres que se encaixam aí, né? Que é Ruth e Esther. São as duas únicas mulheres que tiveram um livro com seu nome. E delas tem uma que eu gosto bastante, a história dela eu acho magnífica, que é a história de Ruth. Então eu trouxe essa história aqui para compartilhar com vocês e entender por que tanto destaque foi dado para ela, né? Porque tem um livro contando a história dela. Então quem tiver aí seu aplicativo aí com a Bíblia, que quiser acompanhar, acho que talvez passe aí no telão também. Eu vou ler aqui só o comecinho do livro de Ruth, que vai dar uma ideia para a gente aqui dessa história, do que é que estava acontecendo, enfim. Ruth, capítulo 1, verso 1. A história começa contando assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Entender um pouco desse contexto aqui. Essa história ela se passa ali no período dos Juízes. Os Juízes é o 7º livro ali que a gente vai encontrar na Bíblia. Esse foi um período de 350 anos na história de Israel. Só que foi um período muito turbulento na história de Israel. Porque foi um período que foi caracterizado teve 3 coisas que caracterizaram esse período. Primeiro, a sua instabilidade política. Durante esse período, os 350 anos, houve muitas trocas de juízes. Os juízes é quem governava, né? Era o presidente, o governador ali daquela época. Então houve muitas trocas, porque esses juízes eles foram infiéis a Deus. Então haviam guerras, haviam contendas, e houve muita instabilidade política por conta disso. Também foi caracterizado pela infidelidade espiritual. O povo de Israel, aquele mesmo povo que havia saído do Egito, que tinha a terra prometida, tudo isso, esse povo começou a ser infiel a Deus. Porque é um povo que vivia da agricultura. Então surge um Deus de outros povos, né, Baal, que era um Deus que ele prometia a fertilidade da terra. Então, como o povo dependia da agricultura, então começaram a adorar Baal, porque Baal prometia a fertilidade da terra e era bem rápido o que Baal prometia. Então o povo querendo prosperidade, querendo aquela coisa rápida para já, aquela coisa, eita, maravilha, viu? Aquela coisa meio fast food. Então, na hora estava querendo, eu até me desconcentrei com esse coco aqui, mas vai dar certo. Então ele estava querendo ali aquela coisa rápida, né? Nesse coco que chegou ligeiro aqui, queria aquela coisa rápida. Mas aí o que é que acontece? O que é que Baal exigia em troca? Em troca disso, Baal, você teria que oferecer um culto para Baal. E esse culto para Baal era cheio de promiscuidade, de sexualidade. E isso levou Israel também a um colapso moral. Então havia toda essa questão da promiscuidade, havia toda essa questão da adoração de outros ídolos, de corrupção. Então aconteceu instabilidade política, infidelidade espiritual e colapso moral.
Só para você ter ideia, se você ler o último versículo do último capítulo de Juízes, ele diz mais ou menos o que estava acontecendo ali. Ele diz assim: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. For traduzir isso aqui, era mais ou menos isso. Naqueles dias Israel virou a casa da mãe Joana. Todo mundo fazia o que queria e não tinha quem dissesse o que era para fazer de certo ou não. Então a história de Ruth, ela inicia justamente nesse momento. É um momento de dor, é um momento de guerra, é um momento de fome, de pobreza, um momento de grande crise. Talvez um momento que lembre um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Pandemia, guerra acontecendo na Rússia, na Ucrânia, fome, pobreza. Talvez lembre um pouco do que acontece hoje, né? Instabilidade política, depravação. E é interessante como, diante de um contexto desse, nós podemos dizer que somos presenteados com o livro de Ruth. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Ruth, são 4 capítulos apenas. E ele é um presente de Deus para nós, porque se você fizer um contraste entre o livro de Juízes, que aconteceu no mesmo período, e o livro de Ruth, em um você encontra muitas guerras, muitas contendas, no outro você encontra uma história de amor. Talvez a história de amor mais bonita que há ali na Bíblia. Talvez a história de amor mais bonita da literatura mundial você vai encontrar ali no livro de Ruth. Então eu dei um nome para essa mensagem. O nome para essa mensagem se chama Somos Todos Ruth. Somos Todos Ruth, certo? Esse é o nome dessa mensagem, você vai entender o porquê. Mas vou adentrar um pouquinho nessa história aqui, começando lá de onde a gente começou a ler, capítulo 1, verso 1, quando fala sobre Elimeleque. Então essa história começa contando de um pai de família, Elimeleque. Ele pega a sua esposa, pega os seus 2 filhos. Está acontecendo essa crise lá em Israel, muita fome, muita pobreza. Então ele pega a sua família, ele deixa Belém para trás, que é a sua cidade, e ele vai fugir da crise. Ele pega o que ele ainda tem de finanças, porque ele era um homem que tinha condições financeiras, e vai embora. Se manda, vai embora, deixa Belém para trás e vai embora atrás de algo melhor para os seus filhos. E se nós pensarmos humanamente, o que Elimeleque faz é algo aceitável. Afinal, qual é o pai que não quer dar o melhor para os seus filhos? Qual é o pai que não quer fazer o melhor para a sua família? Quem de nós, no meio de uma crise, de algo assim, também não pegaria a nossa família? Não, vou embora, eu vou cuidar dos meus. Então, isso é algo aceitável. Só que teve um problema nessa atitude de Elimeleque. É porque essa foi uma decisão que ele tomou por si mesmo. Essa não foi uma decisão que teve aprovação divina. Mas como é que você pode dizer que teve ou não aprovação divina? O texto não está falando muito bem isso. O que acontece é que deixar a sua terra para trás, deixar Belém para trás, naquela época, naquele contexto, é totalmente diferente de hoje em dia, no meio de uma crise, eu resolver pegar minha família e eu vou me mudar para São Paulo, ou eu vou me mudar para o Canadá, ou eu vou me mudar para Portugal, enfim, para Quixeramobim, qualquer canto. É totalmente diferente, porque naquela época, você deixar Belém para trás, era dizer, eu estou deixando o povo escolhido de Deus, eu estou deixando a terra prometida, eu estou deixando inclusive Deus. Porque naquela época você só poderia cultuar a Deus se fosse lá na cidade, existia um local de adoração. Isso mudou quando Jesus Cristo veio. Isso mudou quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim e você, que rasgou o véu de cima para baixo, e nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. A gente pode adorar a Deus hoje aqui onde nós estamos, na praia. Eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus no ônibus, eu posso adorar a Deus onde quer que eu esteja, porque Jesus mudou essa realidade, mas naquela época não. Então, quando Elimeleque, ele resolve sair e ir embora para outro local, na verdade ele está pegando a sua família e fugindo de Deus. E aqui vem uma reflexão para nós. Quantas vezes você, diante das crises, diante dos problemas, diante das dificuldades que nós enfrentamos, afinal nós enfrentamos isso todos os dias, quantas vezes diante disso, ao invés da gente correr para os braços de Deus, a gente pega o caminho contrário. Diante da crise, da dificuldade, nem quer encarar a crise, mas foge totalmente da crise. Quer jogar um pano em cima da crise, um lençol, colocar para debaixo do tapete e corre para o caminho contrário. E acaba indo parar na bebida, acaba indo parar na droga, acaba indo parar no sexo ilícito, acaba indo parar em qualquer outra coisa, menos nos braços
menos nos braços daquele que pode fazer alguma coisa. Isso é algo para a gente pensar. E a decisão de Elimeleque, ela piora, porque o local para onde ele foge, a cidade para a qual ele foge, era uma cidade inimiga do povo de Israel. Elimeleque vai para a cidade de Moabe. E os moabitas eram um povo que era inimigo de Israel. Quando Israel deixou o Egito, foram pedir ajuda aos moabitas e eles negaram água e pão para o povo de Israel. Lá, acho que em Deuteronômio, se você vai ler, você lendo lá, você vai encontrar uma parte lá onde fala que o rei de Moabe contratou Balaão para que fosse amaldiçoar o povo de Israel. Enfim, então era um povo que era inimigo. E é justamente para lá onde Elimeleque vai. Elimeleque sai de Belém. Belém significa casa do pão, literalmente é o que significa o nome Belém, casa do pão. Então olha só, Elimeleque, como faltou pão na casa do pão, faltou pão em Belém, faltou pão na casa do pão, Elimeleque vai com a sua família atrás de pão em outro lugar. Elimeleque, ele vai atrás de pão numa terra que negou pão para o seu povo. Percebe aí o erro de Elimeleque, como ele faz as coisas agindo por si só, agindo pelo seu braço, agindo por sua força. Então ele vai atrás de pão no local onde lhe foi negado pão. Só que quando ele chega lá, atrás desse pão, o que ele encontra é a morte. É o que a gente vê ali nos primeiros versículos. Então, Elimeleque, ele acaba morrendo. Então, essa decisão de Elimeleque, ela já nos traz realmente grandes ensinamentos hoje. Porque realmente em tempos de crise, a nossa melhor opção não é fugir da crise. Quando a gente está passando por problemas, por dificuldade, a melhor opção não é esquecer eu vou esquecer o problema. Não adianta. Mas é enfrentar o problema. Agora, como eu vou enfrentar o problema? É só com as minhas forças? Também não. Eu tenho que crer num Deus, um Deus da provisão, um Deus que pode suprir, um Deus que pode ir comigo à frente. Porque não adianta nada eu colocar para debaixo do tapete, cobrir esse problema com lençol, porque ele continua lá. A dificuldade continua lá. E uma hora ela vai aparecer novamente. Então, diante daquilo que eu estou enfrentando, diante das lutas, diante de tudo isso, a melhor opção que eu tenho é correr para os braços de Deus, apresentar isso diante de Deus, apresentar o meu problema, a minha dificuldade, para que junto comigo Deus dê a solução. Além de Elimeleque morrer, seus filhos também morrem e deixam Noemi praticamente sozinha. É verdade que ela tinha nora, as duas noras ainda estavam com ela, porém ela não tinha marido, ela não tinha filho e ela nem tinha neto, porque não deu tempo Malom e Quilion darem um neto para ela. Então Noemi, ela fica sem descendência, Noemi fica sem posses, Noemi fica sem esperança. Não é à toa que mais à frente, no verso 20 do primeiro capítulo, ela resolve mudar o nome dela. O nome Noemi significa agradável, alegre. E ela resolve mudar o nome dela para Mara. Ela diz, agora me chame de Mara, que significa amargura, amarga. Então a Noemi estava se sentindo assim, eu não sou mais aquela pessoa agradável e alegre, agora eu sou uma pessoa amarga. E é justamente nesse momento que entra a nossa personagem aqui na história. É onde entra Ruth. Eu quero destacar aqui 3 aspectos de Ruth, que é muito interessante. Primeiro é a sua amizade, segundo é a sua fé, e terceiro é o seu esforço, a sua força de vontade. Noemi, quando soube que em Israel as coisas tinham melhorado um pouquinho, ela resolveu sair de Moabe e voltar para Israel. Só que no meio do caminho, ela conversa com as suas noras e diz assim, minhas filhas, fiquem aqui, volte para suas mães. Ela não tinha nada para oferecer, então ela conversa com as suas noras, para as suas noras ficarem lá em Moabe e não irem com ela. E aí Noemi ora por elas, enfim, elas se abraçam, se beijam. Então Noemi resolveu dispensar as suas noras, afinal Noemi era uma pobre coitada, ela não tinha nada para oferecer. Já Ruth e órfã ainda eram jovens, ela tinha suas famílias, né? O texto fala que tinha suas mães, então ela tinha o seu povo, tinha algo melhor para ela se ela continuasse lá na cidade de Moabe. Só que essas noras amavam tanto a sua sogra, amavam tanto Noemi, que disse, não, eu vou com você, para onde você for eu também vou, não quero ficar aqui em Moabe. Só que Noemi continuou insistindo. Aí lá no verso 11 ela diz assim, voltem minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Olha aqui, ela está apresentando um plano para as mulheres, mas um plano que já não ia dar muito certo, tá?
Ela diz: acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Noemi, diante de tudo que ela estava passando, Noemi perdeu a sua fé, Noemi perdeu a sua esperança. Noemi, ela deixou de acreditar no milagre que vem de Deus. Noemi deixou de acreditar no extraordinário. Ela deixou de acreditar num Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Noemi sabia da dificuldade que seria para suas duas noras encontrar um marido. Afinal, elas eram de Moabe. Se fosse chegar lá em Israel, então elas não seriam muito bem-vindas. Então já seria uma dificuldade muito grande para elas encontrarem o marido. Só que nesse momento, Noemi, ela não consegue olhar para o que Deus pode fazer. Noemi, nesse momento, ela só consegue olhar para aquilo que ela pode fazer. Só que ela é muito limitada. Então, a solução que Noemi passou na cabeça dela foi: será que eu consigo voltar para... Ela já tem uma certa idade. Vou casar para ter um filho, para esses meninos crescerem, para quando crescer, vocês que já estão velhos... Aí, pensa numa situação. Mas isso era impossível, isso era algo que é impensado. Por quê? Porque ela é uma pessoa limitada, nós somos limitados. Só que nós temos um Deus acima de nós que vê a coisa por cima. É um jogo de xadrez, nós somos o peão ali, eu tenho um movimento limitado. Aquilo que eu posso fazer está ali. Só que Deus está olhando por cima, Ele sabe onde é que vai dar o checkmate. Ele sabe quais peças Ele pode usar no seu tabuleiro, só que nós não podemos ver, porque nós somos o peão na história. Só que olhar para essa história, não dá para se tornar isento dela, porque o drama de Noemi também é o nosso drama. Quantas vezes, diante das dificuldades, das lutas, diante das necessidades, nós nos desesperamos e olhamos apenas para aquilo que nós podemos fazer. Não conseguimos olhar para cima, conseguimos olhar só para a força do nosso braço. E nós nos limitamos aí, achamos que podemos fazer alguma coisa, mas não, porque nós somos limitados. Queremos encontrar em nós uma solução, na nossa força. Só que, como eu falei, Deus olha por outra perspectiva. Ele vê saídas onde nós não vemos. Lá no verso 13, Noemi revela às suas noras quem ela se tornou. Ela diz assim: essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha essa frase dela, ela termina dizendo: o próprio Senhor está contra mim. Noemi se tornou aquela pessoa que acha que o mundo gira ao seu redor, que é o centro do universo. Esses dias eu vi um meme que tinha uma pessoa que no meio do ventilador, aí na ponta do ventilador tinha um mundo, aí era o mundo girando ao redor da pessoa. A Noemi se achou essa pessoa, que o mundo gira ao seu redor, então ela faz afirmações pesadíssimas contra Deus. Ela começa dizendo que o Senhor está contra ela, depois ela diz mais à frente que Deus lhe amargurou, depois ela diz que Deus lhe deixou pobre, e depois ela diz que Deus lhe fez sofrer. Então ela faz várias afirmações contrárias a Deus. Só que ainda bem que Deus não leva em consideração tudo aquilo que a gente diz. Já imaginou toda besteira que a gente abre a boca para falar, se Deus levasse em consideração? Ainda bem que Ele não leva, e Ele não levou em consideração o que Noemi estava falando. Porque não é fácil, gente, conviver com uma pessoa como Noemi. Eu não sei se vocês já conviveram ou convivem com alguém que reclama de tudo. Alguém que murmura. Alguém que tudo ela tem que ser o centro do universo. É muito ruim viver com uma pessoa assim. Você chega para conversar com uma pessoa dessa forma, aí você quer contar um problema seu, a pessoa deixa nem você terminar de falar, porque o problema dela é maior do que o seu indo e voltando. É muito complicado viver com uma pessoa assim. Só que diante de tudo isso, Deus toca em Ruth para ser justamente esse contraponto de Noemi. E aqui aparece essa sua virtude, que é a primeira virtude, a sua amizade. Amizade, amor. Porque apesar de todo o estado depressivo e amargurado de Noemi, Ruth conhecia a sua sogra. Ela amava tanto a sua sogra que ela sabia que aquela Noemi que estava ali, falando aquelas coisas, não é a Noemi que ela conheceu. Que tinha alguma coisa que estava desconfigurado nela.
Realmente ela estava passando por um processo de ansiedade, um processo de depressão, estava passando por um processo muito difícil. Eu sei o que é isso, porque eu vivenciei isso com a minha mãe. Minha mãe no estado de depressão cruel, e eu olhava para minha mãe e eu via que aquela não era minha mãe. Então tive que agir rápido para poder procurar um médico, para poder encontrar uma solução, um medicamento, para que ela voltasse a ser quem ela era. Então, era isso que estava acontecendo, e Ruth conhecia quem era Noemi. Ela sabia que Noemi era uma mulher agradável, uma mulher temente ao Senhor. Ela sabia que aquela Noemi que estava ali naquele corpo não era a Noemi que ela conheceu. Então, o que é que ela fez? Ruth abre mão de uma posição muito mais confortável, que era voltar para a sua família, voltar para o seu povo, voltar para a sua cultura. Ela abre mão disso, por amor e amizade, ela abre mão disso para poder seguir com a sua sogra, para poder ajudar a sua sogra. E aqui surge um dos versículos mais utilizados em casamento que você pode imaginar. Talvez alguém aqui que já casou, já colocou esse versículo no seu convite. Aí a pessoa pega o convite e diz assim: ô, coisa linda, rapaz. Quem foi esse homem que escreveu essa coisa para essa mulher? Coisa maravilhosa. Só que não foi o homem. Foi a nora que escreveu para a sogra. Já pensou uma coisa inusitada? Uma nora escreveu um negócio desse para a sogra. Eu vou dizer aqui, ó. Verso 16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Essa é uma declaração de amor, não é não? Aí você imagina, diz, rapaz, foi um homem que escreveu para a mulher. Não, foi uma nora que escreveu para uma sogra. Tem um samba brasileiro do grupo Fundo de Quintal, que eu curto demais, que a música se chama Amizade. E a letra diz que a amizade, eu não vou cantar não, porque senão vocês vão gostar demais e depois vai querer me seguir e não dá certo não. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade. Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Aí diz: eu quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. O voto de Ruth é exatamente o que essa letra diz. Ruth chegou para Noemi e disse assim: Noemi, a nossa amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir, Noemi. É de verdade. Noemi, eu quero chorar o teu choro. Noemi, eu quero sorrir o teu sorriso. Noemi, valeu, Noemi, por você existir. Valeu por você me apresentar esse Deus. Valeu, minha amiga, por você existir na minha vida. Ruth faz um voto belíssimo para a sua sogra, porém um voto muito custoso para ela. Porque ela se compromete a deixar um caminho muito mais seguro por um caminho de incertezas. Afinal, quem seria Ruth em Israel? Ruth perderia sua identidade. Ruth chegaria em Israel e ela seria conhecida como a viúva moabita. Ou então Ruth seria conhecida como uma mulher estrangeira. Ela perderia sua identidade. Mas por amor à sogra ela faz isso. E aqui aparece a sua segunda virtude, que é a fé. Nesse momento a fé de Ruth é muito maior do que a fé de Noemi. Ela não decide apenas ir morar com a sogra, mas ela decide seguir o mesmo Deus da sogra. Deixar os deuses dos seus pais para trás e seguir o Deus da sogra. Ruth foi alcançada pela graça de Deus, mesmo não sendo israelita, mesmo sendo de um povo inimigo. E é muito legal você ver isso no Velho Testamento, porque você vê o quanto Deus ele quer alcançar a todos. Não vai fazer distinção de ninguém. O amor de Deus, a graça de Deus é para alcançar a todos. Tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre quis, esse sempre foi o plano dele, alcançar a todos. O custo, gente, que nós temos para seguir a Deus, para cultuá-lo, para adorá-lo, é muito pouco comparado ao custo que Ruth teve. Nós vivemos em um país cristão onde nós temos liberdade para professar a nossa fé. Tem muitos homens e mulheres vivendo em outros países que não têm essa liberdade que nós temos. Então, o custo para esses irmãos é infinitamente maior do que para mim e para você. É muito mais parecido com o custo de Ruth. Eu tenho a Bíblia no aplicativo, eu posso ler onde eu quiser, na hora que eu quiser. Eu não abro porque eu não quero. Eu tenho um espaço como esse aqui. Glória a Deus por esse espaço aqui que a gente tem aberto, como aqui no Sal, que eu posso falar de Deus aqui livremente.
Eu tenho diversos irmãos espalhados por essa cidade que eu posso viver relacionamento, grupo de relacionamento. Aí eu vou dizer, a mensagem eu falei que o tema era Somos Todos Ruth, mas nesse caso eu diria que somos todos Noemi. Principalmente nas reclamações e murmurações. Nesse caso nos identificamos com Noemi. Nos tornamos tão donos de si, olhando cada vez mais para o próprio umbigo, olhando para o passado, olhando para aquilo que me afeta, que nós deixamos simplesmente pessoas passar pelas nossas vidas. Pessoas até que querem nos abençoar e nós não damos espaço para elas, porque estamos olhando simplesmente para si e não conseguem olhar para quem está do lado. Só que a despeito da minha fé, da minha esperança, Deus ele é tão bom que Deus levanta mulheres, Deus levanta pessoas, Deus levanta Ruths, pessoas cheias de fé, cheias de amor, de compaixão, de empatia, cheias de esperança para pôr no nosso caminho. Deus ele vai fazer isso. E nessa história nós podemos ser ou Noemi ou Ruth. Nós também podemos ser Ruth, podemos ser a pessoa que Deus quer usar para a gente encostar naquele que está passando, que não consegue ver. Que possamos ser esperança, que possamos ser amor, que possamos levar compaixão, que possamos levar carinho para aqueles que não têm. Então nessa história, ou você é Noemi ou você é Ruth. Você tem como ser um dos dois. Se você for Noemi nesse momento, tenha certeza que vai aparecer uma Ruth que vai te alcançar, vai tocar em você, é só olhar para o lado. Agora, se você se vê como Ruth, então olhe para o lado e veja quem são as Noemis que precisam de um abraço, que precisam de um carinho, que precisam de amor, de compaixão. E aqui entra a terceira e última virtude dessa mulher, que é o seu esforço. Quando Ruth já está em Belém, quando ela volta, já chegou em Belém, ela pede permissão à sua sogra para sair trabalhar. Afinal, as duas eram viúvas, as duas eram pobres, só que Ruth era mais nova, então ela tinha bem mais condição de trabalhar. E ela se dispõe a ir colher espigas de cereal que não foram recolhidas na colheita e ficaram pelo caminho. E como estrangeira, era o máximo que ela poderia fazer. E ela sabia disso, porque havia uma lei em Israel que incentivava, quando você fosse fazer a sua colheita, aquelas espigas que caíssem pelo chão, deixasse para os pobres, deixasse para os estrangeiros. Isso está lá em Levítico 19. Então Ruth foi justamente atrás desse alimento. Ruth foi atrás do resto. Ruth foi atrás daquilo que sobrou. Ela foi atrás daquilo que foi deixado para uma pessoa nas condições dela, uma pessoa pobre, uma pessoa estrangeira. E ela está ali catando o que cabe a ela, quando chega o dono da terra, chega Boaz, que era o dono de toda a propriedade. Ele chega e ele percebe que há alguém diferente ali naquele meio. Ele vê uma moça jovem, novata, que estava ali catando espigas, só que ela não catava do pé, dos feixes, ela catava do chão. Então, ele já percebe que ali é uma pessoa que ela é estrangeira, ou é pobre, enfim, já consegue identificar. Ele procura um dos seus empregados e pergunta a ele, quem é aquela moça? E olha só o que esse empregado diz, olha a resposta dele. Ele diz, é a moça que veio de Moabe com Noemi. Capítulo 2, verso 6. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar no instante. Não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Eu falei antes que Noemi deixaria sua cidade para ir para um local onde provavelmente ela seria conhecida como ou a viúva moabita ou a mulher estrangeira. Só que nesse momento, quando é perguntado por ela não é identificada por nada disso. Nesse momento ela é identificada como uma mulher esforçada, como uma mulher que trabalhava com toda a força de vontade. Essa foi a característica que saltou aos olhos de quem estava ali. Ruth trabalhou com fé, ela acreditava na provisão de Deus, só que tem um detalhe, ela não ficou esperando de mãos abanando. Rapaz, tomara que apareça um negócio aqui para mim. Não, ela sabia que tinha que fazer alguma coisa e que Deus ia prover. Mas ela tinha que dar o primeiro passo, ela tinha que fazer alguma coisa. Tem coisas, gente, que Deus pode fazer, porque Deus pode tudo, mas tem coisas que cabem a nós. Que não dá para ficar esperando tudo que Deus faça, aí Deus vai ficar assim, é muito engraçado, né? Eu tenho um mundo todinho para cuidar, você só tem sua vida e não cuida?
Ah, eu quero tanto passar no vestibular e quer. Pois estude, rapaz. Estude que no momento certo Deus vai trazer à sua mente aquilo que você estudou. Ah, eu quero tanto me livrar das minhas dívidas. Ai, quer. Então poupe um pouquinho, deixe de gastar. Faça a sua parte. Ah, eu quero tanto um emprego. Ai, quer. Capacite-se. Conheça pessoas, faça boas relações, faça network. Que aí no momento certo Deus vai encaixar as pessoas para chegar até você. Você nem imaginava alguém que trabalhou com você não sei aonde, lembra de você e te dá uma indicação. Ah, eu quero tanto restaurar meu casamento, restaurar o meu noivado, o meu namoro. Aí quer. Então veja o que é que cabe em você na relação. O que é que você pode mudar na relação. Para que Deus trabalhe em você e trabalhe na vida do seu cônjuge, do seu noivo, enfim. Ruth foi fazer o que cabia a ela. E diante de todo o caos, diante de toda a situação geopolítica que Israel estava enfrentando, muito parecido com o que nós vivemos hoje, Deus ele olha para o ordinário, gente. Deus ele olha para ali, ele consegue ver uma mulher jovem catando espigas no meio do sol. E mesmo diante de toda a guerra que estava acontecendo naquele período, ele olha para aquela mulher e ele age extraordinariamente na vida dela. Então, mesmo diante de todo o caos que pode estar acontecendo no mundo, o pau está truando lá na Ucrânia, Deus está olhando para lá? Tá. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Mas Deus também está olhando para dentro da tua casa. Deus está olhando para dentro do teu coração. Deus sabe da tua necessidade, a mínima que seja, mas Deus sabe. E Deus ele consegue agir extraordinariamente no ordinário da vida, na coisa simples. Às vezes é uma água de coco que você quer. Aí faz aparecer. Mas Deus faz assim. Aí o que é que acontece? O que é que vem em seguida? Lá no capítulo 2, verso 8, ou 3, verso 8, ele diz assim, ó, Boaz foi até, no capítulo 2, Boaz foi até Ruth e disse, ouça minha filha, quando você for colher espigas, fique conosco e não vá a nenhum outro campo. Então do nada, Ruth sabia nem para onde ia, ela já consegue um emprego. Porque ele diz, ó, não vá para nenhum outro campo. Aí ele continua, acompanhe as moças que trabalham para mim, observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. Ela consegue um bom emprego e agora ela consegue segurança. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiraram do poço. Ela conseguiu um bom emprego, ela conseguiu segurança e ela conseguiu agora água boa para beber. Lá no verso 14, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Na mesma hora ela consegue um emprego bom, ela consegue segurança, ela consegue água boa, agora ela consegue comida boa. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos, permitam que ela colhe espiga entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que elas recolha. Não a atrapalhe. No mesmo momento, Ruth conseguiu um emprego bom, Ruth conseguiu segurança, conseguiu água boa, comida boa e uma colheita boa. Deus agiu extraordinariamente na vida dessa mulher. E Ruth, ela se admira com tanta bondade, ela vai falar com Boaz muito admirada. Ela agradece, porque ela sabe que ali era Deus agindo na sua vida. Ela sabe o que é que ela merecia e ela entende a graça de Deus, ela entende o que foi que Deus fez para ela, que foi muito mais. John Piper tem uma frase no livro Doce Amargura que ele diz assim, pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas, não são profundamente gratas, mas as humildes, sim. As humildes são gratas. Você já agradeceu pelo simples fato de ter acordado hoje? Você já agradeceu pelo simples fato de estar respirando, a gente está sem máscara, podendo respirar hoje aqui à vontade? Você já agradeceu pelo pão com ovo e café que você comeu de manhã? Ou disse, só tem esse pão com ovo, todo dia pão com ovo, mãe, só vai pão com ovo para mim? Não, você já agradeceu por isso, eu comi um bolinho mole, hoje foi um pouquinho diferente, né? Não foi pão com ovo, foi ontem. Você agradeceu pelo emprego que você tem? Então Ruth é uma pessoa muito grata. E a partir dessa sua gratidão, as coisas começam a mudar
para ela a partir dali, porque os prognósticos para a sua vida seriam o pior possível. Ruth iria para uma terra para viver na pobreza, seria hostilizada, ela não teria grandes chances de casar, ela não iria constituir uma família, ela não teria uma descendência. Esse era o prognóstico para a vida de Ruth. Era o que estava escrito para ela. Ruth poderia ter saído naquele dia de casa, ter ido parar numa terra onde ela fosse abusada, porque afinal os dias eram maus, não havia lei, não havia ordem. Ela poderia ter morrido de tanto sol, se ninguém tivesse chegado para ela e dado algum alimento ou água, ela poderia ter morrido naquele dia. Mas sabe o que aconteceu? Boaz não surgiu por acaso na vida de Ruth. Ele era a pessoa certa para ela. A Bíblia fala que ele foi o resgatador escolhido por Deus, não só para dar um emprego a ela, não só para dar comida, para dar água, para dar colheita boa, mas para dar uma descendência para Ruth e, consequentemente, para Noemi, que tinha perdido a sua descendência. Então a gente vê o desenrolar dessa história de amor. Ruth casa-se com Boaz. E tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé foi pai de um garotozinho insignificante, magrinho, que ninguém dava nada por ele. Mas ele acertou uma pedra na cabeça de um gigante e se tornou rei de Israel, Davi. Então aquela mulher moabita vai morar em Belém e da sua descendência sai o rei de Israel, Davi. Davi foi pai de Salomão. Salomão foi pai de Roboão. E vem uma sequência aí até chegar num homem chamado José, um carpinteiro que se casa com Maria e foi simplesmente pai de Jesus Cristo. Rapaz, eu me arrepio quando eu vejo essa história, porque olha o que é que Deus faz na descendência dessa mulher. O prognóstico para a vida dela era não ter nem descendência, e da descendência dela sai o resgatador do mundo. Ruth volta com Noemi para Belém, que significa casa do pão, e da sua descendência vem Jesus, que é o pão da vida. Ela volta para a casa do pão, e da sua descendência vem o pão da vida. Da sua descendência surgiu o resgatador do mundo. Eu encerro aqui esse tempo justamente voltando para o tema principal, porque eu falei que somos todos Ruth. Porque todos nós, gente, todos nós somos estrangeiros resgatados por Deus. Todos nós éramos estrangeiros resgatados por Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Ele ressuscitou por mim e você. Ele é o grande resgatador da nossa vida. Por isso que todos nós somos Ruths, porque nós fomos alcançados por essa graça. Nós não merecíamos tanto, mas Deus, Ele deu mais, Ele fez muito mais. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. Eu não sei se todos aqui têm percepção disso, já tem essa percepção de que Jesus Cristo é o resgatador da sua vida. Mas se Ele ainda não é, Ele pode ser. E é muito simples, basta você querer. Basta você querer. Basta você abrir o seu coração e dizer assim: eu quero ser resgatado por esse Jesus. Se tem alguém aqui nessa situação, se quiser levante a sua mão, tem a turma aí de azul que pode chegar próximo de você, orar com você. Fique bem à vontade, mas saiba, Jesus, Ele é o resgatador. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Ele é um resgatador, Ele pode te alcançar. Ele pode fazer a tua vida diferente, assim como Ele fez a vida de Ruth. Ele pode mudar o prognóstico da tua vida. E você mesmo que já foi resgatado por Cristo, você que é Ruth, né? Saiba disso, se as coisas ainda não deram certo, se as coisas ainda estão no meio do caminho, é porque Deus ainda está movendo umas peças, amém? Então que Deus abençoe todos nós, dê uma semana aí tranquila, abençoada, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente.
Boa noite, pessoal. Passando aqui para agradecer a presença de vocês. Espero que a gente tenha plantado uma semente em cada coração que está aqui e que Deus abençoe a vida de vocês, tá? A gente vai cantar mais um louvor para finalizar. E eu só queria apresentar aqui eu e os meninos, né, a banda. Eu sou a Vitória, Matheus na guitarra, Igor no sax, Alex no baixo e o Thiago no carrom, tá? Prazer em conhecer vocês e muito obrigada pela presença de todos. Que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. De amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. Guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Do Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti.
Deus.